Tele Brasil Notícias. Olá, está começando a sua edição semanal do Jornal Tele Brasil Notícias através da TV Clique Brasil, que está completando 20 anos de existência e muita informação para você. E no Jornal Tele Brasil Notícias desta semana, estaremos abordando a questão dos exportadores que foram impactados pelo tarifaço e que justamente terão acesso a 30 bilhões de reais com o plano Brasil Soberano. Falaremos também sobre a questão de empregos, o avanço da inteligência artificial e a questão das dúvidas sobre o futuro do mercado de trabalho. E, inclusive, foi um tema de um evento que houve muitas discussões a esse respeito aqui no Brasil. E estaremos também falando aí sobre o Festival Pernambuco, Meu País, que chegou à cidade de Pesqueiro, onde você vai observar muitas coisas que são apresentadas e as belezas do nosso país nesta edição do Jornal Tele Brasil Notícias através da TV Clique Brasil. Então, vamos a ela. No ar. Tele Brasil Notícias. E começamos essa edição do Jornal Tele Brasil Notícias falando da questão dos exportadores impactados pelo tarifaço de Donald Trump, que terão acesso a 30 bilhões de reais em créditos para a produção, justamente com o plano Brasil Soberano. Medida provisória, inclusive, foi assinada pelo presidente da República, com um pacote de ações para reduzir justamente o impacto da taxa de 50%, então, sobre os produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. O socorro inclui ainda a compra pelo governo de produtos alimentícios que seriam exportados e servirão para atender os projetos sociais. Vamos às nossas informações e a esta reportagem. Pois é, essas medidas de socorro às empresas afetadas estão sendo detalhadas agora no segundo andar aqui do Palácio do Planalto, portanto, 7 dias após a entrada em vigor dessas tarifas impostas pelo presidente norte-americano Donald Trump. O presidente Lula participa dessa cerimônia também ao lado do ministro da Fazenda Fernando Haddad e do vice Geraldo Alckmin, que estiveram juntos nas últimas semanas trabalhando para formular esse pacote. Alckmin falou agora há pouco, ele ressaltou que essas medidas contaram com o envolvimento do governo e também dos setores produtivos e ele voltou a chamar esse tarifaço de uma grande injustiça. Além do crédito de 30 bilhões de reais para as empresas afetadas que você acabou de citar, esse plano também inclui a previsão de adiamento da cobrança de impostos e tributos federais, o aumento das compras públicas de alimentos perecíveis que não puderam ser vendidos aos Estados Unidos e também um programa de proteção aos empregos. Esse pacote ele foi batizado de Medida Provisória Brasil Soberano, justamente porque se trata de uma medida provisória, vai ser implementada por uma MP que garante validade imediata, enquanto o Congresso analisa essa proposta. O presidente Lula disse que essa é só a primeira fase desse socorro, para reduzir os impactos do tarifaço e também ele disse que foram ouvidos todos os setores afetados. E o ministro da Fazenda reforçou que esse pacote não altera de nenhuma forma a meta fiscal, portanto está dentro ali do orçamento. Vamos agora também falar de empregos. O avanço da inteligência artificial está lançando muitas dúvidas sobre o futuro do mercado de trabalho. E foi justamente esse um dos temas em discussão no Rio Innovation Week, uma das maiores conferências mundiais de tecnologia e inovação que começou no último dia 12 de agosto e foi até o dia 15 de agosto no Rio de Janeiro. Vamos observar. Como vão ser as profissões que conhecemos no futuro? As tecnologias avançam em ritmo acelerado, transformam o trabalho e as relações profissionais. Com certeza, especialmente na minha área, na área de marketing e comunicação, isso vem sendo impactado. Então a gente para de olhar só para a execução e começa a olhar mais para a estratégia, para análise de dados e para confirmação de todas essas informações que a inteligência artificial vem trazendo para a gente hoje. Eu acho que a inteligência artificial, pelo contrário, como dizem que ela poderia tomar lugar, eu não acho. Eu acho que ela ajuda. Você tem que saber usar ela, tanto para os estudos quanto para o trabalho. Você não pode se tornar dependente, mas se você souber usar e inovar junto com ela, vale a pena. Tem muita gente que diz que vai tomar muito emprego, eu também acho que isso vai acontecer.
Só que eu acho que tem muita gente que possa usar isso a favor. Eu uso mesmo a meu favor. Até para estudar eu uso a meu favor a inteligência artificial. E eu acho que para tomar emprego acho que vai demorar um pouco mais. O mercado de trabalho vai exigir novas competências além dos conhecimentos técnicos, como criatividade e senso crítico. Essa tecnologia ela pode envolver desde questões relacionadas à diversidade de gênero, a questões relacionadas a poder, né? Porque o uso da inteligência artificial ela acaba gerando para grandes empresários a concentração de dados, volume de dados muito elevado. E isso reforça, né, grandes preocupações relacionadas à modelagem de negócio. E aí, futuramente, pesquisas demonstram que essas tecnologias elas vão ser totalmente descentralizadas. Estas são algumas discussões em pauta no Rio Innovation Week, conferência global de tecnologia e inovação que acontece até sexta-feira aqui na capital fluminense. O evento reúne mais de 3.000 palestrantes, entre pesquisadores, empresários e empreendedores, em 47 conferências, além de milhares de mentorias e workshops. Esta é a 5ª edição do Rio Innovation Week. Este ano o encontro vai tratar de ética no uso das tecnologias, como elas podem ser usadas com responsabilidade e para promover a inclusão. A gente precisa entender o limite entre o avanço da tecnologia e a privacidade do ser humano. É muito importante que a ética permeie todas as nossas escolhas. Vamos agora também falar de saúde, porque a Agência Nacional de Saúde Suplementar determinou que os planos de saúde particulares terão que oferecer o implante contraceptivo hormonal na cobertura obrigatória. O implante, que é conhecido como Implan, e recentemente, inclusive, o procedimento foi aprovado para uso também no SUS. Vamos observar. Exatamente. O implante contraceptivo hormonal é considerado um dos métodos mais eficazes para prevenir gravidez e pode ser usado por até 3 anos. Agora, ele pode ser implementado, né, nos planos de saúde por quem tem planos de saúde privados. A decisão é da ANS, que tornou obrigatório o dispositivo para pessoas entre 18 e 49 anos que desejarem usá-lo. O implante já está disponível no SUS e a decisão entra em vigor a partir do dia 1º de setembro. Também entra em vigor no dia 1º de setembro a inclusão da radioterapia de intensidade modulada no tratamento de tumores no canal anal em adultos. A técnica, né, é mais sofisticada, mais recente, ela permite um tratamento mais direcionado ao tumor, preservando os tecidos saudáveis ao redor. Essa cobertura também passa a valer exatamente no dia 1º de setembro. Agora, a ANS também analisou a possibilidade de incluir o transplante de membrana amniótica para tratar queimaduras. Essa membrana amniótica é retirada da placenta, né? Esse é um órgão retirado, né, durante o parto, com autorização da doadora. Mas, nesse caso, a proposta foi adiada para ajustes no Sistema Nacional de Transplantes e nos protocolos do Ministério da Saúde. Vamos também agora abordar a questão de mudança de nome. Em 3 anos, cerca de 30.000 brasileiros mudaram de nome diretamente em cartório de registro civil, segundo dados da Associação Nacional de Registradores de Pessoas Naturais. A novidade foi possível depois de uma lei federal que foi aprovada em 2022 e que permite justamente que qualquer pessoa maior de 18 anos possa alterar seu nome sem justificativa e sem a necessidade de uma ação judicial. Vamos comprovar. São Paulo lidera o ranking com quase 7.000 alterações de nome, seguido por Minas Gerais com mais de 3.300 registros, Bahia com mais de 2.700 e Paraná com pouco mais de 2.600. A lei também permite acrescentar ou retirar sobrenome de família ou de cônjuge, desde que a pessoa comprove a relação. A mudança diretamente em cartório só pode ser feita uma vez. Muito bem, estamos de volta agora falando de saúde e da questão da leishmaniose. Pesquisadores, então, da Fiocruz e da Universidade, que são parceiras, estão estudando uma nova molécula que pode ajudar no tratamento da leishmaniose. A doença faz parte do grupo dos chamados negligenciados, que acaba atingindo a população de baixa renda e tem também investimentos reduzidos para a pesquisa.
Vamos observar. Leishmanioses são um conjunto de doenças causadas por protozoários que podem atacar pele, mucosas e até mesmo órgãos internos. Desde a década de 40, o antimônio é usado como princípio ativo do medicamento voltado para o tratamento. Mas esse composto perdeu eficácia com o tempo, já que o parasita, causador da leishmaniose, adquiriu resistência. O que os cientistas da Fiocruz Minas, em parceria com outras instituições, estão desenvolvendo é o uso do mesmo antimônio, só que numa apresentação diferente. Nós testamos contra diferentes formas de leishmania, então ele tem uma potência semelhante para qualquer uma delas. O novo composto é 170 vezes mais potente que os medicamentos tradicionais. A estimativa é que o tratamento esteja disponível em pelo menos 10 anos. A gente ainda está numa fase chamada de pré-clínica, né, onde são feitas as avaliações in vitro, no máximo em teste com animais, ainda assim numa fase muito inicial. A gente precisa de um investimento muito alto para que haja a produção desse insumo. No Brasil, a maior incidência foi nos estados do Norte e do Nordeste. Durante o ano passado, foram aproximadamente 4.500 casos de leishmaniose tegumentar, que afeta a pele e a mucosa, e 400 casos de leishmaniose visceral, a forma mais grave, que afeta o fígado, o baço e a medula óssea. Foram 44 mortes. Os cuidados com a leishmaniose envolvem prevenção e tratamento da doença também nos cachorros. O cão, pelo fato dele ter uma quantidade de parasitas na pele bem maior, ele é capaz de transmitir via vetor, que é quem vai fazer a transmissão da doença, que é um inseto bem pequeno, conhecido como mosquito palha. Os seres humanos só pegam leishmaniose pela picada do mosquito palha infectado. O mosquito palha vai se infectar picando esse cão e vai transmitir para o outro animal ou o homem. Vamos agora também falar daquelas ligações de telemarketing, porque a obrigatoriedade do prefixo 03 para ligações de telemarketing foi revogada pela Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Esse código ajudava consumidores a identificarem chamadas indesejadas. Vamos observar. Pois é, essa decisão é do dia 7, então acho que assim, a partir daí você já começou a receber ligações de outros números e ela veio em resposta a um recurso aí de entidades filantrópicas que eram obrigadas a usar esse prefixo 0303 depois de uma decisão da Anatel, que foi aí de setembro de 2024, que ampliou o rol de empresas que tinham que usar esse código. Antes eram apenas as empresas de telemarketing, depois outras empresas que faziam muitas ligações. E aí essas empresas recorreram aí para a Anatel e falaram que agora o código 0303 ele é considerado aí para os consumidores como uma ligação abusiva, inoportuna, e as pessoas pararam de atender. O relator do processo diz que o uso do prefixo criou um estigma e transmitiu à população a ideia de que qualquer chamada originada do código 0303 era inoportuna. Então ele propôs que a utilização desse código deixasse de ser obrigatória e passasse a ser facultativa. O presidente da Anatel, Carlos Baigorre, disse que essa mudança, então agora não é mais obrigatório, resolve a questão das chamadas abusivas sem inviabilizar a prestação aí das entidades filantrópicas, como por exemplo a Legião da Boa Vontade, e também sem prejudicar os teleserviços de telefonia. Vamos agora falar com você que acessa a internet, porque o acesso à internet entre os brasileiros que vivem em áreas rurais cresceu 150% entre 2016 e 2024, de acordo com a PNAD contínua do IBGE. A conectividade é uma ferramenta para o Brasil eliminar justamente as desigualdades que são regionais, garantindo mais oportunidades para quem vive no campo. Então, vamos conhecê-la.
Difícil imaginar a vida sem ela, seja para resolver um problema bancário, conversar com amigos e família, estudar e até para se consultar com um médico. A internet está presente em tudo e cada vez mais. Segundo o IBGE, 74.900.000 domicílios brasileiros estavam conectados na rede mundial de computadores em 2024. Desde o início da série da pesquisa, iniciada em 2016, foi registrada uma expansão contínua, do percentual de domicílios com internet. Em 2016, por exemplo, pouco mais de 70% dos domicílios tinham acesso à internet. Então, observamos um crescimento acumulado no período de mais de 20 pontos percentuais no que se refere aos domicílios em que havia utilização da internet. Mas é no campo que o uso da internet mais cresce no Brasil. Em 2016, 66,1% da população com 10 anos ou mais havia utilizado a internet. Em 2024, esse número subiu para 89,1%. Para a Viviane, que é produtora rural, a internet é sinônimo de economia de tempo. Nos ajudou bastante em questão de pesquisa em celular, pagamento de conta, chamar uma ambulância, comunicar a reuniões, para os pais ficarem sabendo das reuniões e não perder tanto tempo. A gente perdia muito tempo indo na cidade pagar uma conta, por exemplo. E o uso da internet no campo vai além da comunicação. Contribui com pesquisas e no desenvolvimento da agricultura. Com essa penetração maior da internet nas casas dos produtores, a gente vê principalmente a camada mais jovem dessa população rural tendo a possibilidade de fazer cursos à distância, poderem se capacitar. E isso é importante, inclusive, para fixar o jovem no campo, porque se ele não vê perspectiva, não tem uma conectividade, não tem acesso a nenhuma tecnologia, por que é que ele vai continuar ali no campo? Ele vai sair, vai para a cidade, vai se mudar. Isso é um problema no mundo todo. Mas se você dá essa condição tecnológica, condição de conectividade ali na sua casa, no seu ambiente rural, isso fixa o jovem no campo e é algo que a gente vem observando. Os dados do IBGE mostram ainda que os brasileiros entre 25 e 29 anos são os que mais utilizam a internet, principalmente para pagar contas, para utilizar os serviços bancários ou algum serviço público. Entre os estudantes, aqueles matriculados na rede privada de ensino ainda têm mais acesso que os estudantes matriculados na rede pública. O Brasil tem investido em políticas públicas para aumentar o acesso da população à internet, como o programa Wi-Fi Brasil e o Escolas Conectadas do governo federal. O Ministério das Comunicações tem pelo menos 5 programas que beneficiam alunos de escolas públicas. O programa que a gente chama Wi-Fi Brasil, que oferece conexão de alta velocidade via satélite à população mais carente em localidades remotas e sem nenhuma infraestrutura de telecomunicações. Atualmente, a gente tem em torno de 15.800 pontos instalados, sendo, que é importante, 14.173 são escolas. E, por fim, programa em grande escala é o chamado Programa Escolas Conectadas, onde a meta do ENICOM é levar a internet gratuita e de qualidade para todas as escolas do Brasil. Atualmente já atendemos 60% desse total. Com esses programas você garante que essa parcela vai ter acesso, essa parcela significativa da população brasileira vai poder acessar serviços públicos digitais e exercer sua cidadania de forma plena. Vamos agora então falar de educação, porque 3 em cada 10 jovens e adultos brasileiros são considerados analfabetos funcionais. Justamente o número corresponde a 40 milhões de pessoas, e os dados sobre a relação da alfabetização e a inserção no mercado de trabalho são do INAF, o indicador do analfabetismo funcional de 2024, estudo que é coordenado inclusive pela ONG Ação Educativa. E a consultoria Conhecimento Social. Vamos observar mais detalhes nessas informações. Foram entrevistados jovens e adultos de 15 a 64 anos. 29% são considerados analfabetos funcionais, quando não conseguem fazer uma tarefa com base na leitura e na escrita de textos mais longos.
As porcentagens variam de acordo com a idade. Entre jovens de 15 a 29 anos, 16% são analfabetos funcionais. Já entre adultos de 50 a 64 anos, o índice chega a 51%, mais da metade da população. Em relação aos jovens de 15 a 29 anos com analfabetismo funcional, 26%, cerca de 1 a cada 4, não estudam nem trabalham. Levando em conta o quesito de cor e raça, o analfabetismo funcional entre jovens negros é de 17%, enquanto entre jovens brancos é de 13%. Quando a gente fala que a pessoa é analfabeta funcional, a gente está dizendo que essa pessoa não tem as habilidades necessárias para lidar com o mundo que a gente vive, em sentido de ter acesso às informações corretamente, de poder se colocar no mundo, exercer seus direitos. Então, essa pessoa ela está com essas limitações na forma em que ela tem acesso às informações que estão disponíveis no mundo. Os pesquisadores destacam a necessidade de melhorar a qualidade da educação com a ampliação da oferta de EJA, Educação de Jovens e Adultos, modalidade destinada a quem não concluiu a escolarização na idade adequada, e com iniciativas de capacitação pelos empregadores. E vamos agora aos nossos apoiadores e já estaremos de volta. O melhor da informação, da notícia, está aqui. E estamos de volta e agora chegou o nosso momento jurídico. E o momento jurídico de hoje aborda a questão do STJ, que decidiu que imóvel doado em programa habitacional, mesmo em nome de um só cônjuge, é bem comum. Vamos entender mais essa questão jurídica. Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que imóvel doado em programa habitacional, mesmo em nome de um só cônjuge, é bem comum. O caso julgado envolveu um casal que vivia sob o regime de comunhão parcial de bens. Durante a união, eles ganharam de um programa habitacional do governo do Tocantins um imóvel para morar. 17 anos após a separação de fato, a mulher pediu o divórcio e a divisão do bem que estava registrado apenas no nome do ex-marido. O juízo de primeira instância concedeu o divórcio e autorizou a mudança do nome da mulher, mas negou a partilha do imóvel por entender que a doação gratuita, feita apenas a um dos dois, não pode ser dividida conforme prevê o Código Civil. O Tribunal de Justiça do Tocantins manteve a sentença, considerando no caso de casamento em comunhão parcial de bens, o imóvel doado se torna impartilhável. A mulher então recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. No STJ, a relatora ministra Nancy Andrighi afirmou que os imóveis de programas habitacionais assistenciais voltados a pessoas em situação de vulnerabilidade são doados à entidade familiar, visando garantir o direito social à moradia. Assim, mesmo quando o bem é registrado em nome de apenas um cônjuge, o caráter familiar da concessão deve ser preservado. Nancy Andrighi também destacou que, no caso em julgamento, a renda familiar e o número de dependentes foram elementos essenciais para a concessão do imóvel, evidenciando esforço comum. Assim, a habitação será dividida igualmente entre o ex-marido e a ex-mulher. Vamos agora então falar do SUS, que vai oferecer uma nova forma de diagnóstico e prevenção do câncer do colo de útero. O que é mais moderno e inovador será inclusive implementado em todo o país até o final de 2026. É isso mesmo, esse novo teste de DNA vai detectar 14 genótipos do HPV antes mesmo do aparecimento de lesões, do câncer ou de qualquer outro sintoma. Ele também é mais eficaz porque vai ampliar para 5 anos o intervalo entre a realização de um exame e outro e vai substituir o Papa Nicolau, mas ainda vai ser necessário fazer a coleta por meio do exame ginecológico.
vai ter tecnologia 100% nacional e vai ser aplicado inicialmente em 12 estados. Aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, Minas Gerais, no Distrito Federal, Bahia, Ceará, no Pará, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Goiás e Rondônia. Posteriormente vai ser ampliado para todo o país até o prazo de dezembro de 2026. E olha, 7 milhões de brasileiras vão ser beneficiadas. O Ministério da Saúde ainda quer implementar a autocoleta. Isso para mulheres que tenham dificuldade de acesso ou algum tipo de resistência ao exame. Ele vai ser coletado em casa e depois entregue em uma UBS. O HPV é o principal causador do câncer de colo de útero e também ele é o terceiro tipo de câncer mais incidente entre as mulheres, causando 17 mil novos casos por ano. Agora vamos acompanhar o que disse o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Até o final do ano, nos 27 estados, nós teremos pelo menos uma região em cada estado. E até o final do ano que vem, em todas as unidades básicas de saúde do Brasil, vai ter essa tecnologia disponível, que facilita muito para as mulheres. Hoje, através do Papa Nicolau, o exame tem que ser feito hoje, a mulher tem que repetir a cada 3 anos. Com essa nova tecnologia, repete a cada 5 anos apenas. E tem uma grande vantagem, um grande ganho para as mulheres, porque hoje o exame que é feito hoje, eles demora 2, 3 meses para vir o resultado. Às vezes, quando vem o resultado, vem inconclusivo, a mulher tem que repetir a coleta. Com essa nova tecnologia, isso não existe. É uma coleta apenas. Caso tenha que fazer novos exames, não precisa coletar de novo da mulher. O próprio recipiente onde é coletado já pode fazer os exames necessários e ela é encaminhada já o mais rápido possível para o tratamento quando for necessário. A gente está aproveitando toda a estrutura que foi feita durante a pandemia, de testes de biologia molecular, que a Fundação Oswaldo Cruz do Ministério da Saúde expandiu em todo o país. Essa estrutura está sendo utilizada agora para a gente fazer o diagnóstico do câncer de colo de útero. E ainda falando de saúde, também o país agora tem uma política nacional específica para lidar com esse vírus. A reportagem é da Cleide Lopes. Ele pode não dar nenhum sinal, mas ele está ali. O HPV, o papiloma vírus humano, é um velho conhecido dos profissionais de saúde. São mais de 200 tipos do vírus e alguns deles podem causar verrugas genitais, enquanto outros estão diretamente ligados ao desenvolvimento de câncer no colo do útero, ânus, pênis, boca e garganta. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 10 milhões de brasileiros já foram infectados pelo HPV. A maioria sequer desconfia, porque na maior parte dos casos o vírus não apresenta sintomas. Quando aparecem as lesões, podem demorar anos para se manifestar. E por isso que o rastreamento precoce e o cuidado contínuo são tão importantes. Esse foi o caso de Leidiane, que só fez o primeiro exame preventivo aos 41 anos e teve uma surpresa desagradável. Nem ligava. Pensei que não era muito importante. Em outubro, eu fui colocar o DIU. Aí fiz esse exame. Aí depois, uns meses, me ligaram para me comparecer no posto. Aí quando eu chego lá, deu positivo. Aí em dezembro eu vim de novo fazer exame, aí deu normal, não precisou fazer biópsia nem nada. Aí fiz o retorno agora, estou de alta, não tenho nem câncer, nem HPV, nem nada. Agora, daqui para frente, é só alegria e fazer exame todo ano. Tomar vacina e se cuidar. O HPV genital atinge mais de 54% das mulheres que já iniciaram a vida sexual e cerca de 41% dos homens. 80% das pessoas sexualmente ativas terão contato com HPV ao longo da vida e a maioria das infecções desaparece espontaneamente em até 2 anos. Diante desse cenário, o governo federal acaba de colocar em prática
prática uma nova política nacional. Uma lei assinada pelo presidente Lula estabelece diretrizes para o enfrentamento da infecção por HPV. Além de reforçar a vacinação, a medida garante exames como colposcopia, citologia, testes moleculares, biópsias e acompanhamento clínico das pessoas infectadas, incluindo os seus parceiros. A novidade é que tanto os ambulatórios da rede EBSER quanto aos postos de saúde de todo o país vão atuar juntos neste enfrentamento. O Papa Nicolau, ele vai ser substituído, tá? Que é a nova política de enfrentamento ao câncer do colo do útero, pelo rastreamento do vírus HPV. Tá? Então, o Papa Nicolau, que é aquela lâmina, né, vai mudar para pesquisa do DNA do HPV. O teste de DNA, ele é muito mais preciso, até do que o Papa Nicolau. Então, por isso que vai ter essa substituição em todo o território nacional. É muito importante que as adolescentes que ainda não foram vacinadas, que elas procurem a rede pública. A vacina é gratuita para as adolescentes, para os meninos também, né? Porque cabe lembrar que o HPV, ele também está relacionado ao câncer de orofaringe, né? E tem outras regiões também, não só o colo do útero, né? E a gente precisa realmente aumentar a nossa cobertura vacinal, que ainda não está, né, nos níveis ideais. Vamos agora falar também da indústria do açaí, porque o tarifaço ameaça a indústria do açaí. Estados Unidos, que são o principal destino das exportações do Pará, maior produtor deste fruto. Vamos observar mais detalhes então na reportagem da TV Cultura do Pará. A expectativa é de dias incertos para quem vive do açaí. Com a tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos, produtores temem que o impacto seja grande, reduzindo exportações e, consequentemente, a renda de quem depende dessa cadeia. Por outro lado, alguns empreendedores acreditam que o efeito pode ser sentido mais no bolso do consumidor norte-americano do que aqui. Eles veem a possibilidade de sobra de fruto no mercado interno e até da queda nos preços. Enquanto o governo brasileiro não chega a um acordo com a administração de Donald Trump, quem trabalha com o açaí segue entre a apreensão e a esperança, acompanhando de perto cada desdobramento dessa disputa comercial. Muito bem, ainda falando desse assunto, vamos falar de Paraipaba, né, que é a capital do coco no Brasil e vive dias de incerteza. O tarifaço anunciado pelos Estados Unidos está ameaçando também as exportações, produção e os empregos também em toda a cadeia ali da questão do coco. Vamos à reportagem especial de Elimar e também do repórter cinematográfico Leandro Silva, todos da TV Ceará. Vamos observar. Do alto, a imagem é de um tapete verde costurado pelo vento. No chão, o coco é mais que fruto. É sustento e identidade. Aqui, quase tudo gira em torno dele. Uma das maiores indústrias da cidade, uma das maiores do estado, exporta mais da metade da produção para os Estados Unidos. Com a nova tarifa, a linha que ligava Paraipaba ao mercado norte-americano foi cortada. As exportações nesse momento já estão com os preços menores. Isso vai fazer um achatamento na cadeia, o produtor vai perder, nós estamos perdendo, cada um vai perder um pedaço. A produção começa nas fazendas, passa pela seleção, lavagem e quebra do coco, até o invase da água em mais de 100 rótulos diferentes. A fábrica garante mais de 500 empregos diretos e cerca de 5.000 indiretos. A cada dia com a exportação parada, cresce a dúvida sobre quantos postos de trabalho vão resistir. Nós temos que dar as mãos agora, podemos ver como nós vamos seguir adiante com o tarifaço. Porque nós não podemos trabalhar que ele vai acabar amanhã, porque se ele não acabar amanhã, nós estamos aqui, nós temos que sobreviver. Agora, o medo é que a queda nas vendas corte também os sonhos de quem depende daqui para viver. Não só o emprego direto que a gente tem, mas também o indireto, né, que tem as famílias que têm plantação, que vendem esse coco para a gente fazer esse processo, que também dependem muito aqui da empresa.
Como a gente pode ver, a cadeia do coco representa uma significativa parcela da economia do município de Paraipaba e de tantas outras cidades vizinhas. Por isso, as tarifas impostas pelo presidente norte-americano Donald Trump aos produtos brasileiros impactaram e muito a economia local e também a nossa indústria. Isso porque o coco, ele não espera. A cada 20 dias, ele precisa ser colhido. Esses cachos são retirados dos coqueirais e levados imediatamente para as indústrias para retirada da água de coco para os compradores. Até porque esse é um produto extremamente perecível, para evitar quaisquer tipo de perdas. E é aí que entra o poder público, para mitigar os efeitos dessas tarifas na economia cearense. As medidas anunciadas e as negociações em curso mostram que há caminhos para mitigar os efeitos do tarifaço. Essa medida que saiu ontem do governo era abrangente, nós estamos estudando, porque o governo também já anunciou hoje que está analisando para ir e afinando esse trabalho. Então a gente espera realmente que haja por parte do governo, né, que já teve essas medidas saindo, a gente poder discutir isso setorialmente. Em Paraipaba, a esperança é que a água de coco volte a cruzar fronteiras e que o fruto que sustenta tantas famílias siga levando o sabor do Ceará para o mundo. E vamos agora aos nossos apoiadores e já estaremos de volta. O melhor da informação, da notícia, está aqui. Muito bem, estamos de volta agora falando de Belo Horizonte, porque houve um aumento significativo no casos de pneumonia. São mais de 520 mortes registradas e mais de 5.000 internações acontecendo. Isso na rede pública até agora, este ano, cerca de 500 casos a mais em relação com o mesmo período do ano passado estão sendo registrados. Agora, vamos a mais detalhes através da Rede Minas, que traz para a gente o que realmente está acontecendo. Vamos observar. A situação levou à decretação de emergência na capital. A Secretaria Municipal de Saúde está monitorando os casos e tomando medidas para conter o avanço da doença. Nós iniciamos a campanha de vacinação contra a gripe em 31 de março, chamando a população elegível para tomar essa vacina, e reforçamos também a questão da Covid, que é um outro vírus que causa quadros respiratórios que inclusive podem levar à pneumonia também. A pneumonia pode ser causada por bactérias, vírus ou fungos, sendo que as formas bacterianas e virais são contagiosas. A transmissão ocorre de pessoa para pessoa, principalmente por gotículas respiratórias. As autoridades de saúde alertam que é importante tomar a vacina contra o vírus da influenza nesta época do ano. Isso porque as infecções respiratórias maltratadas, como as gripes e resfriados, podem levar a um quadro de pneumonia grave. E de acordo com os médicos pneumologistas, 80% dos casos de pneumonia são precedidos de infecções virais, como a gripe. Os vírus, eles alteram a mucosa, alteram a nossa resistência nas vias aéreas, propiciando que as bactérias invadam. Bactérias são micróbios mais complexos do que os vírus. Então, eles precisam de um pouco mais de porta de entrada, vamos dizer assim, que é fornecida assim pela infecção viral na mucosa do aparelho respiratório. Grande parte desses casos, que levaram à internação são atribuídos ao vírus da influenza, apesar de ter outros vírus também que levam a essas situações. Mas para o vírus da influenza nós temos uma vacina muito boa, efetiva, que vai proteger as pessoas, principalmente aquelas que têm maior risco de internação, inclusive evoluir para o óbito. As pneumonias, pneumocoses, elas são precedidas pelas infecções virais. Então daí a importância das pessoas se vacinarem, pelo menos contra o vírus da gripe, que é o que está disponível no sistema público. Muito bem, vamos agora falar então de um assunto que está em discussão sobre a sexualização e também a adultização de crianças e adolescentes nas redes sociais. O assunto, inclusive, chegou à Câmara dos Deputados. O presidente da Casa, como ele disse, Hugo Mota, informou que pretende pautar projetos sobre esse tema.
Outro tema que também está em discussão é o projeto contra a adultização de crianças e adolescentes nas plataformas digitais. O assunto ganhou grande repercussão aí após denúncias do influenciador Felca contra perfis que usam crianças e adolescentes com pouca roupa, dançando músicas sensuais em programas divulgados em redes sociais. Mota pretende fazer uma comissão geral para debater esse assunto, até porque, Luciana, de ontem para hoje já foram apresentados 32 projetos sobre esse assunto. E é urgente porque esse assunto ganhou repercussão enorme depois das denúncias de um influenciador nas redes sociais. Isso aconteceu na semana passada. Vamos observar mais detalhes, inclusive já estão se tomando providências e ações. Vídeo de quase 50 minutos do influenciador Felca já tem mais de 31 milhões de visualizações e faz graves denúncias de exploração de crianças nas redes sociais. Mas a parada deixa de ser engraçada e se torna criminosa quando os pais envolvem os filhos menores de idade nesse desespero por monetização, expondo e produzindo conteúdo em cima deles, adultizando ou até sexualizando. Segundo a Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente, a adultização infantil acontece quando as crianças são expostas precocemente a comportamentos e responsabilidades que são do universo adulto. E o acesso irrestrito a conteúdos inadequados, como as redes sociais, pode acelerar esse processo. Ela começa a reduzir o seu valor, a sua própria autoestima, a esse reconhecimento externo das redes. E isso é catastrófico também para a saúde mental, do ponto de vista da autoestima. É uma criança que pode, sim, especialmente na pré-adolescência e na adolescência, desenvolver sinais de depressão, e se não for bem acompanhada, se não for bem protegida, ela pode, sim, entrar em situações mais severas, inclusive de autolesão, e mesmo até de comportamento suicida. O youtuber também acende um alerta sobre a erotização de crianças e adolescentes na internet, que podem ser uma presa fácil para redes de pedofilia. Para a cabeça dessa criança, o que ela está fazendo é só um passinho. Para a cabeça do homem adulto que está consumindo esse material, ela está se expondo como mulher. Eles comentam e curtem fotos de crianças, por exemplo, no Instagram, e indicam que eles estão presentes em outras redes um pouco menos visíveis, como é o caso do Telegram, por exemplo, para que interessados, digamos assim, acabem indo para esses repositórios onde tem todo tipo de imagem criminosa. Ontem, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, disse que vai pautar projetos que combatam ou restringam o alcance de perfis e conteúdos que promovam a adultização de crianças e adolescentes na internet. Esta especialista reforça a importância da regulamentação das redes sociais no Brasil. A gente sabe que elas têm condições de remover conteúdo, de desmonetizar conteúdo e de não recomendar conteúdo. Mas como elas não são obrigadas, elas acabam ficando muito passivas diante de posts que são problemáticos. Então, por isso a regulamentação é tão importante. Vamos também falar do programa Bolsa Família, que foi associado a 17 casos, inclusive de morte por AIDS em mulheres em situação de vulnerabilidade. É o que mostrou uma análise publicada na revista Natural Human Behaviors, com base em uma pesquisa coordenada pelo Instituto de Saúde Global de Barcelona, lá na Espanha, em parceria com outras instituições. Vamos tomar conhecimento desse fato. A pesquisa levou em consideração dados de 2007 a 2015, com foco em 12 milhões de mães e filhas em domicílios beneficiados pelo Bolsa Família. Entre as filhas, o programa esteve associado a uma diminuição de 47% na incidência de AIDS e de 55% na mortalidade relacionada à doença. Entre as mães, as reduções foram de 42% e 43%, respectivamente. O impacto do programa foi maior entre mulheres que enfrentam múltiplas vulnerabilidades. Entre mães negras ou pardas vivendo em extrema pobreza, houve uma redução de 56% na incidência de AIDS. Segundo os pesquisadores, as condicionalidades do Bolsa Família, como frequência escolar, exames de rotina, participação em ações de educação em saúde, atividades sobre prevenção sexual e reprodutiva,
podem ter desempenhado papel decisivo nos resultados. Vamos também abordar a questão de moradias, porque mais de 3 milhões de pessoas moram em áreas precárias na região metropolitana aqui de São Paulo. E embora com taxas reduzidas de crescimento, existe uma continuidade do processo de favelização. É o que mostra uma pesquisa também do Centro de Estudo de Metrópole ligada à FAPESP e também à Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado de São Paulo. Vamos observar. Segundo o estudo, 3.280.000 pessoas em 1.120.000 domicílios vivem em áreas precárias na região metropolitana de São Paulo, ou seja, em favelas e loteamentos clandestinos e irregulares, estimados a partir de métodos estatísticos. Os números ultrapassam os dados do IBGE, que apontam 2.920.000 pessoas nessas áreas em um pouco menos de 1 milhão de domicílios. O estudo também destaca a persistência de desigualdades. A diferença entre os rendimentos médios, por exemplo, chegam a quase R$ 5.000 nas áreas não precárias, contra cerca de R$ 1.700 nas áreas precárias. Os assentamentos precários continuam sendo submetidos a fortes desigualdades sociais, né? A população que mora nos assentamentos, ela continua sendo bem mais pobre, continua concentrando uma população bem mais negra e parda, com uma presença, com muito mais jovens, com muito menos idosos, com muito mais, tudo isso em termos proporcionais, né? Acesso a serviços certamente muito pior, acesso a serviços, não só a serviços ao domicílio, né? Água, esgoto, mas também serviços associados à cidade e ao entorno da habitação propriamente. São Paulo, Guarulhos, São Bernardo, Mauá, Osasco, Itaquaquecetuba, Santo André e Diadema são os municípios que concentram os maiores números absolutos em termos de população residente nessas áreas. Embora com taxas reduzidas de crescimento, o estudo mostra uma continuidade do processo de favelização, porque nessas áreas há uma taxa de crescimento populacional mais elevada do que nas demais regiões. A lição é muito clara, a lição está associada para políticas públicas, está associada à expansão e estruturação de programas de urbanização de favela e de regularização de loteamentos clandestinos e irregulares por parte das prefeituras municipais, com o apoio dos governos estaduais e do governo federal. Estamos de volta agora falando do Brasil, que perdeu 112 milhões de hectares de áreas naturais em 40 anos. Uma perda maior que o território da Bolívia, acredite. Segundo o levantamento mais recente do Mapas Anuais e também da Cobertura e Uso da Terra do MEIP, Biomas, divulgado no dia 13 de agosto, entre os biomas, a maior queda de percentual de vegetação nativa foi justamente no Pampa, com 30%. Na Amazônia, essa redução foi de 13%. Vamos obter mais detalhes na reportagem da TV Encontro das Águas. Exatamente, ao longo desses 40 anos, a paisagem do Brasil mudou de forma muito radical. De acordo com o MEP Biomas, foi como se a cada ano o país tivesse perdido uma área quase que do tamanho de Alagoas em vegetação nativa. A maior parte desse espaço foi ocupada por pastagens e lavouras, mas o avanço da mineração, das cidades e de grandes obras também tem um peso significativo. O levantamento aponta que a Amazônia liderou em perda absoluta de área verde, com mais de 52 milhões de hectares suprimidos. No Cerrado, esse número passa de 40 milhões. E esse impacto também atingiu áreas úmidas como pantanais, mangues e florestas alagáveis, que diminuíram 22% nesse período. Os dados são fruto do maior mapeamento já feito sobre o uso e cobertura da terra no Brasil e reforçam a urgência de políticas públicas mais eficazes de proteção ambiental. Vamos também falar do setor de serviços aqui no Brasil. Setor esse que registrou um novo recorde, de acordo com o IBGE. Crescimento de 0,3%, que superou as projeções. Vamos à reportagem de Luciana Colares, de Holanda.
Em junho, a atividade de transportes foi a que se destacou com alta de 1,5%. E esse crescimento foi mais acentuado tanto do transporte de cargas como do aéreo de passageiros. Já a comparação a junho de 2024, o setor de serviços teve alta de 2,8%, o que representa sua 15ª taxa positiva consecutiva. Os dados são da pesquisa mensal de serviços do IBGE. No acumulado do ano, o aumento no volume de serviços foi de 2,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Para esse resultado, contribuíram áreas como informação e comunicação, transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio e serviços profissionais, administrativos e complementares. O setor de serviços opera 18% acima do nível pré-pandemia, cujo marco é fevereiro de 2020, e renova agora em junho de 2025 o ápice da sua série histórica iniciada em janeiro de 2011. O setor de serviços é o que mais emprega na economia brasileira. A pesquisa do IBGE, que também mostra o desempenho do setor nas 27 unidades da federação, aponta crescimento em 11 delas. Os maiores impactos positivos vieram do Distrito Federal, com 2,3% de alta, e do Paraná, com 0,8%. Vamos agora falar do portal de notícias que há 20 anos nascia, a Voz das Comunidades, primeiro jornal impresso distribuído no Complexo do Alemão. Hoje, esta organização, que não é governamental, está em todas as comunidades do Rio de Janeiro, com portal de notícias, aplicativo e também redes sociais. O criador da iniciativa, inclusive, revolucionou a cobertura jornalística envolvendo territórios periféricos, é Renê Silva. Vamos conferir então na entrevista feita pela jornalista Luciana Barreto. Aqui comigo um dos jovens mais promissores da comunicação do Brasil, Renê Silva, que está comemorando agora 20 anos do Voz das Comunidades. Aliás, uma história que eu acompanhei desde o início. Queria saber o que você lembra desse início. Quando eu tinha 11 anos de idade, eu estudava numa escola pública, ali dentro do Complexo do Alemão. E nessa escola pública existia um jornal e uma rádio criada pelo Grêmio Estudantil. A partir dessa iniciativa da escola, eu comecei a chegar para a diretora, para os professores, falando que eu queria criar um jornal para dentro da minha comunidade, porque eu não me sentia representado pelos grandes veículos de comunicação. Toda vez que eu abria um grande jornal, eu ligava o rádio, ligava a televisão, eu via sempre a favela sendo retratada de maneira ruim. Eu moro na comunidade, eu sei a rotina do que acontece frequentemente, todo dia, então não tem como eu falar uma coisa que não é real. Eu estou sabendo 24 horas o que está acontecendo lá para poder noticiar no jornal. Tem um episódio que é o episódio marcante, que é aquela invasão do alemão. Quando a mídia brasileira se deu conta de que não conseguia sequer estar no espaço e olhar a comunicação do ponto de vista também dos moradores. Foi você que fez toda aquela divulgação, foi o Voz que fez toda aquela divulgação. Eu acho que isso modificou muito a comunicação no Brasil. O comportamento da mídia, dos grandes veículos de comunicação, naquele momento que acompanhavam a partir de assessoria de imprensa do governo do estado, assessoria da polícia militar, tiveram um outro olhar, uma outra ótica, que era o olhar de quem estava ali dentro. Comecei a mostrar em tempo real tudo o que estava acontecendo dentro da comunidade, mas eu não estava preocupado em mostrar por onde a polícia estava entrando ou por onde o tráfico estava saindo. Eu queria mostrar a realidade, qual era o impacto na vida de milhares de pessoas ali dentro do território. E desde então, Renê, você virou uma referência para a comunicação no Brasil, para os grandes veículos. A gente não fala nada sobre territórios periféricos sem ouvir também o Voz e como o Voz está tratando o assunto. Essa credibilidade construída ao longo desses 20 anos fez com que a gente se tornasse esse porta-voz, talvez assim, das comunidades de maneira geral. Como você ainda mantém o ânimo, mesmo vendo que as crianças da comunidade ainda têm que viver os mesmos dilemas e os mesmos dramas de quando você era criança?
Hoje, a mensagem quando eu vou nas escolas públicas é de levar um pouco de esperança. Da onde eu vim, vem muitos outros. Eu posso garantir que tem muita potência dentro das favelas e que só precisam de investimentos, precisam de um olhar da sociedade, do poder público, para que esses talentos sejam aproveitados e a gente possa ter um futuro, um Brasil ainda melhor. Renê, parabéns pelo seu trabalho, muito bom te entrevistar. Obrigado. Estamos de volta agora falando de uma iniciativa do Ministério de Portos e Aeroportos para combater a importunação sexual no setor aéreo. Porque todos os 59 aeroportos brasileiros concedidos à iniciativa privada aderiram à campanha Assédio Não Decola. E justamente esta ideia é promover ambientes seguros para passageiras e também para quem trabalha nos aeroportos. Vamos observar. Há 3 anos trabalhando como vendedora no aeroporto de Brasília, Vivian conta que coleciona situações de assédio. Por ser mulher e estar trabalhando numa área que, querendo ou não, a gente tem que ter mais contato humanizado com as pessoas, acaba que algumas pessoas, alguns homens, né, acabam confundindo a questão da gente ter educação com algum tipo de abertura, tipo, querendo dar em cima da gente, convidando a gente para sair, só que não entende que aqui a gente está mais para trabalho do que para outras coisas. Se às vezes a pessoa até tenta, às vezes força, né, oferecendo dinheiro, entre outras coisas. A gente passa por esse tipo de assédio todos os dias, independente do lugar. Para fazer frente ao crime de assédio ou importunação sexual, o Ministério de Portos e Aeroportos deu início à campanha Assédio Não Decola, nos terminais de todo o país. Tem um caráter pedagógico, orientativo, de proteção às mulheres que passeiam, que viajam pelos aeroportos brasileiros. É um marco histórico para a aviação brasileira que a gente espera contar com toda a sociedade. Então serão divulgação de totens, televisão nos aeroportos, dentro dos aviões, uma campanha que valorize a mulher brasileira e, sobretudo, uma campanha que a sociedade passe a respeitar cada vez mais as mulheres do Brasil. Todos os 59 aeroportos concedidos à iniciativa privada aderiram à campanha. Por esses terminais, transitam 93% dos passageiros e 99% das cargas que utilizam o modal aéreo no país. Do que acontece nas casas, o que acontece nos subúrbios, o que acontece no transporte público, também em alguma medida acontece nos aeroportos, por isso a gente não podia ficar fora. Uma campanha de conscientização e que indica também os canais apropriados para que pessoas que passem por essa situação saibam aonde recorrer. E, sobretudo, né, que as mulheres saibam que os aeroportos são um lugar seguro, um lugar onde elas encontram proteção e que não tem lugar para assediador em aeroporto. Durante a campanha serão distribuídas cartilhas que detalham o que é assédio sexual. A cartilha traz um exemplo muito interessante na hora do embarque, quando há aquele momento mais conturbado, ou então naquele ônibusinho que direciona ao avião, que são momentos muitas vezes propícios para que a mulher seja assediada. Um toque em uma região íntima, uma coisa mais enfática nesse sentido, não é normal, não é tolerado, isso deve ser vigiado e punido. O assédio sexual pode se dar por um contato físico indesejado, comentários desrespeitosos, convites insistentes e inadequados, piadas e insinuações de caráter sexual. E isso pode acontecer em qualquer lugar, inclusive durante o voo, na revista de segurança e nas filas de embarque e desembarque. A mulher que sentir que foi violentada pode fazer uma denúncia pelo Disque 100 ou Ligue 180. A gente precisa coibir, criar e instituir ações de combate a essa violência. Para isso nós temos uma rede de serviço que vem sendo implantada no Brasil, como a Casa da Mulher Brasileira, os Centros de Referência da Mulher Brasileira, o próprio 180, que, como eu disse, não é somente um disque denúncia necessariamente, mas ele é um disque denúncia, é um disque de socorro e também um espaço de informação sobre onde a mulher deve buscar ajuda para se proteger. Garantir os direitos humanos é garantir que as mulheres possam ir onde elas quiserem, sem ser importunadas, sem ser assediadas e garantindo aí seu direito ao ir e vir com liberdade e com segurança. Vamos então agora falar de tradições no Brasil. Quase 5 anos depois de ser reconhecido pela Unesco, o Bumba Meu Boi do Maranhão recebeu oficialmente o certificado que o declara Patrimônio Cultural e Material da Humanidade. Momento histórico que foi celebrado com música
e cortejo. Muito orgulho ali foi conferir na reportagem agora da TV UFMA, da Universidade Federal do Maranhão, este fato. O Bumba Meu Boi, em cerimônia com apresentações, cortejo e solenidade, recebe a entrega oficial do certificado da Unesco, que reconhece o Complexo Cultural do Bumba Meu Boi como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. O título foi concedido desde 2019, mas chegou agora no estado para que a população acompanhasse de perto esse momento histórico. É uma rede, né, daqueles que têm o título de patrimônio imaterial. Então participam dos seminários, dos eventos, além de estarem na nossa lista, que é uma lista bastante procurada e divulgada pela Unesco em todo o mundo. Para quem vive essa manifestação cultural de perto, o título é motivo de orgulho e de responsabilidade. Nós estamos aqui felizes da vida por esse acontecimento maravilhoso que torna o nosso Bumba Meu Boi, o Complexo Cultural do Bumba Meu Boi, em patrimônio imaterial da humanidade. Não é mais só do Maranhão, nem do Brasil, é do mundo. Então isso deixa a gente muito feliz e muito satisfeito. Esse momento, né, de elevação da cultura do Maranhão, né, para o mundo. E, parabéns, só parabéns. A manifestação maranhense foi o 6º elemento brasileiro a integrar a lista da Unesco. Símbolo de fé, arte e celebração, é um dos elementos mais marcantes da identidade local, agora reconhecida mundialmente. Vamos agora falar de Rui Barbosa, porque o Museu da Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, está completando 95 anos. O espaço preserva justamente o legado do jurista e também político, dos mais influentes da história do país, e também abriga o centro de pesquisas reconhecido como referência nos estudos para entender e explicar o Brasil. A Casa de Rui Barbosa, no momento, encontra-se em obra. Mas a repórter Fernanda Cruz nos traz mais detalhes sobre esta casa. Pior democracia é preferível à melhor das ditaduras. Mais de 100 anos depois da sua morte, a citação de Rui Barbosa segue atual. Abolicionista e defensor do federalismo, Rui Barbosa foi também jurista, político, escritor e diplomata. Foi uma pessoa com uma atuação muito grande em diferentes áreas, por isso ele é tão relevante. Ele fez também a revisão da primeira Constituição Republicana, Constituição de 1891, e foi também o representante do Brasil em diferentes eventos internacionais e vários outros momentos muito relevantes para a história nacional. Construída em 1850, a Casa de Rui Barbosa transformou-se no primeiro museu-casa público do país em 1930, preservando a memória e o legado do patrono. Foram mantidos móveis como sofás, cadeiras, mesas e um piano, além de uma das bibliotecas particulares mais ricas do Brasil. O Rui recebia políticos muito importantes naquele período, ele recebia os amigos, ele aqui produzia intelectualmente muitas das obras que a gente tem acesso hoje, seus pensamentos, seus pareceres, suas frases que são tão emblemáticas na nossa história, né? No momento, o Museu Casa de Rui Barbosa está temporariamente fechado para reformas e deve reabrir apenas em outubro. Durante esse período, o público pode aproveitar os jardins históricos que são tombados pelo IPHAN. Eu venho aqui toda semana com meu filho. Aqui é um oásis de natureza no meio da cidade. Aqui a gente ouve o som dos passarinhos, vê os peixinhos. Meu filho, que é um neném, entra em contato com outros nenéns que frequentam. É muito bom. E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco. O Tele Brasil Notícias dessa semana está chegando ao seu final, agradecendo a sua audiência. Mas antes, vamos falar do final de semana, o último que aconteceu, o Festival Pernambuco, meu país, que chegou à cidade de Pesqueiro, mais ou menos 210 quilômetros ali de Recife.
O município é parte obrigatória da rota histórica deste estado. Veja na reportagem da TV Pernambuco, da Rede Nacional de Comunicação Pública. Entre serras e mata, em meio a paisagens naturais de tirar o fôlego, revela-se Pesqueira. Cidade moldada pela tradição de um povo que habita esta região há séculos. No horizonte, cenários que parecem saídos de um filme antigo dividem espaço com castelos, antigas fábricas e igrejas históricas. No século XIX, a base da economia era o algodão e o couro, como em tantas cidades da região. Mas em 1898, uma produção caseira de doces deu início a uma revolução industrial. Pesqueira tinha uma vocação muito grande para o comércio no século XIX, pelo motivo de ser um local geograficamente privilegiado. Pesqueira também é terra de artistas, artesãos e gente que leva o nome da cidade para o mundo. A renda renascença aqui em Pesqueira faz parte de uma tradição que atravessa as gerações. A maioria das mulheres aprende a fazer os primeiros pontos com a mãe, com a avó. A gente vai conversar um pouquinho agora com a Neide. Ela começou a fazer a renda aos 9 anos e passou a vida inteira dedicada a essa arte. Comecei com toalhinha, fazendo toalhinha. Vendi em Maceió, depois eu fiz um curso em 2003 e comecei a viajar pelo Brasil, mostrando minha arte e sempre fazendo questão de mostrar que era artesanato de Pesqueira. Pesqueira é rota certa para quem quer conhecer a cultura e a história de Pernambuco. Este ano, mais uma vez, a cidade recebe o festival Pernambuco, Meu País. Nós estamos aqui em festa. Já, povo que gosta, tem um carnaval brilhante que acontece. E o Pernambuco, meu país, só vem a somar, porque nós temos aqui a Festa da Renascença, então nós construímos essa parceria, né? E acontece também um momento, um polo importante, que onde nós vamos estar com a nossa renda Renascença, mostrando, né, aos turistas, aqueles que vêm à nossa cidade, que se soma ao Pernambuco, meu país, viver essa cultura pernambucana, né, no nosso município. E com esta última informação, estamos chegando ao final do Jornal Tele Brasil Notícias através da TV Clique Brasil. Lembrando que você nos acompanha também através do Facebook ou mesmo YouTube, no @Jornal Tele Brasil Notícias ou também no Facebook A Hora da Notícia. Queremos agradecer à direção da TV Clique Brasil e lembrando que estaremos de volta na semana que vem com muito mais informações e detalhes, sempre com aquela preocupação na qualidade máxima da informação exata que vai te orientar e te ajudar. Até lá! Tele Brasil Notícias.